Paz, amados, que é o canal Eterno Propósito, ok? Peço que os irmãos, desde já, para dar essa força, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, ok? Deixe seu like, seu joinha, seu comentário, que é importante para o canal. E vamos estar estudando a Palavra de Deus, meditando, crescendo na graça, no conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, para a glória de Deus e para a nossa edificação. Ok, como prometido aqui, amados, o estudo sobre o tempo do fim, né? Mais um estudo sobre esse assunto, ok? Para nos trazer alguns acréscimos aqui. Creio que no canal tem muitos irmãos já que conhecem, entendem, né, sobre esse assunto, escatologia, o tempo do fim, está bem inteirado acerca do assunto, mas tem irmãos também que ainda tem um pouco de dúvida, não tem um entendimento ainda desse assunto, ok? Então é para alcançar ambos, ok? Quem já tem um entendimento do assunto escatológico, sobre as festas, enfim, as duas casas de Israel, etc. E o tempo do fim, as duas testemunhas, a última semana de Daniel, já tem o entendimento das profecias. E aquelas pessoas que ainda não têm, né, não se aprofundaram nesse assunto, é importante estar acompanhando, né, os estudos no canal, ok? Os vídeos, para estar entendendo, tirando a sua dúvida, fazendo pergunta, deixando um comentário no canal, que eu irei responder, ok? Vamos lá. O estudo pode ficar um pouquinho longo, e se ele ficar longo, passar de uma hora, eu coloco ele inteiro, completo, no canal, e também coloco ele em duas partes, ou em três, que tem gente que prefere assim, ok? Vamos lá para o estudo. Esse mapa mental aqui que eu fiz, preparei, para nós estar acompanhando, estudando, ok? E tem alguns textos que a gente vai ali meditar, tá explicando. Aqui é a última semana de Daniel, ok? A última semana de Daniel, a partir daqui que a gente vai estar fazendo esse estudo e falando um pouquinho do tempo, né? Na linha do tempo, para vocês entenderem um pouco mais, ok? Sobre os selos, irmãos, ok? Na abertura dos selos. Tá aqui o primeiro selo, o qual os irmãos conhecem, tem duas maneiras de interpretar esse texto, vamos dizer assim, né? Tem duas linhas, as pessoas interpretam, umas interpretam que é o anticristo, né? Uma falsa paz. Algum tempo eu acreditava assim também, né? Eu cria dessa forma, entendia dessa forma, mas sendo mais coerente com as escrituras, tendo mais revelação, mais profundidade no assunto dos cavalos, né, que vai apontar para os quatro ventos do céu, né, que são ministério, que são cavalos que estão ali, né, grupos de cavalos que estão em Zacarias, no capítulo 1, capítulo 2, estão ali. E Daniel vai falar que os quatro ventos do céu, isso aponta para Zacarias. Então tem que ter esse quebra-cabeça, né? Tem que ter essas peças do quebra-cabeça para poder entender, interpretar, entender melhor o que significa esse cavaleiro branco. Entendendo isso de uma forma mais coerente com a palavra, a revelação, o entendimento fica completo, fica maravilhoso, magnífico. Enfim, aquilo que Deus nos passa. E olhando na palavra de Deus, em Zacarias e nos profetas, nós podemos entender que esses cavaleiros que apontam para os quatro ventos do céu, ele já vem cavalgando desde o início, desde lá de Adão. Ele já vem cavalgando e passa pelo ministério dos profetas, né, o tempo dos profetas ali, Moisés, enfim. Na história, esses cavaleiros vêm cavalgando, como mostra em Zacarias. Enfim, nós podemos entender isso porque o cavalo branco, ele vai apontar, irmão, para a pregação da justiça, pregação do evangelho da paz. A mensagem, né, a palavra de Deus saindo da boca dos profetas, e a consequência de rejeitarem a pregação, de rejeitarem a mensagem, a palavra de Deus, a justiça de Deus, o aviso de Deus, vem guerra, o cavalo vermelho, que é sangue,
tem uma espada na mão. É guerra, né? E a consequência da guerra é fome, né? Acredito que muitos já entendem, não precisa nem a gente ficar falando muito sobre esse assunto aqui, ok? Mas é interessante falar porque algumas pessoas ainda não entendem, não compreendem muito, então é importante estar falando isso também, ok? E esses cavalos, né? Esses 4 cavaleiros são ministros de Deus, vamos entender dessa forma também, porque são 4 ventos do céu, 4 espíritos, são ministros de Deus, porque, veja bem, Deus no terceiro céu, seu trono. Satanás, com seus demônios, estão no segundo céu, nas regiões celestiais, no segundo céu, ok? Foram rebaixados devido à rebelião. Satanás, ele caiu do terceiro céu para o segundo céu, então ele habita no segundo céu. E quando o homem cai e peca, ele passa os reinos do mundo, né? Passa esse poder, essa regência do mundo hoje jaz no maligno para Satanás. Então ele tem poder, claro, dentro do controle de Deus, naquilo que Deus permite, né? Tem um limite que Deus estabelece para Satanás agir, né? Porque se não, Satanás não tivesse o controle, né, de Deus controlando ele destruiria o mundo, destruiria todo mundo, acabaria com todo mundo, que é a vontade, é o desejo dele, né? Matar, destruir, enfim, e implantar mentira, enfim, fazer todo mundo se tornar inimigo de Deus. Veja bem que o Cavaleiro Branco, olha como é que ele já vem cavalgando desde o início, em todo o tempo e toda a história ele vem cavalgando. Depois a gente vai falar só da última semana, aqui é um episódio à parte. Aqui é o tempo da última cavalgada desses cavaleiros, ok? É a última cavalgada que eles vão dar. Só que eles já vêm cavalgando na história toda, ok? Não que abriu o primeiro selo, não abriu. O selo nos traz revelação aqui para apontar para a última semana, né? Dentro desses selos aponta para a última semana de Daniel, para o tempo do fim, ok? Que está ligado aqui também com as 3 últimas festas, né? Trombeta, expiação e tabernáculo, etc. Então os cavaleiros já vêm cavalgando. Veja bem que na divisão das 12 tribos, né? Devido ao pecado ali de Roboão, enfim, houve a divisão das 12 tribos do reino. O reino do norte, né, que continuou sendo chamado Casa de Israel, ele estava em desobediência ali com o Senhor. Se afastou do Senhor, dos caminhos do Senhor. Começou a praticar idolatria, ela fazia parte das 12 tribos. Tinha o conhecimento da lei dos profetas, mas começou a se misturar, né, se corromper, idolatrar, se desviar do caminho do Senhor. Vinha repreensão de Deus, vinha anúncio, né, vinha a palavra de Deus pelos profetas de Deus para eles se arrependerem, né, para eles se converterem ao Senhor, voltarem para o Senhor, largarem a idolatria. A palavra de Deus sendo pregada pelos profetas. O evangelho da paz sendo anunciado pelos profetas. Então, ou seja, a pregação. Só que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a pregação dos profetas, a advertência que Deus trazia para eles. Mudarem, né, os seus caminhos, voltarem para o Senhor. Consequência da rejeição, né, da casa de Israel, o reino do norte, veio guerra. Senaqueribe, Deus, então ali, envia esse outro ministro, né, que é um dos 4 ventos do céu, através de Senaqueribe, né, a Síria, e leva cativo o reino do norte e espalha entre as nações. Alguns anos depois, Judá veio se corromper. E Deus levantou profetas ali no meio para poder alertar Judá, chamar Judá, a tribo do reino do sul, né? Chamar ao arrependimento, pregando a palavra de Deus para eles largarem a idolatria. Através de Jeremias, enfim, eles não ouviram.
Consequência disso, guerra. Nabucodonosor veio, levou cativo para a Babilônia. Houve guerra, mortes, espada, consequência de guerras, né? Fome, né? E morte. Isso está em toda a história, ok? Isso está desde o início. Todo tempo tem a pregação do Evangelho, né? Em todas as gerações tem a pregação. Tem rejeição da pregação, do anúncio do Evangelho, da palavra de Deus. Tem rejeição. Quando tem rejeição, tem guerra, espada. Quando tem guerra, tem fome. Tendo fome, tem morte. Veja que no tempo de Cristo, em Jerusalém, Israel, muitos se converteram, creram no Evangelho, se tornaram discípulos. Enfim, a palavra foi anunciada, mas muitos em Jerusalém rejeitaram Cristo. Muitos rejeitaram. Jerusalém, Jerusalém, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, eu quis ajuntar vocês debaixo, mas vocês não quiseram. Então vem a profecia. Jesus ele mesmo fala, não pensais que eu vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Isso até dentro de próprias casas, no meio da família. Por quê? Havendo a pregação do Evangelho, da palavra de Deus, no meio da família, tem aquelas pessoas que não vão aceitar, que vão rejeitar, que vão ficar contra a palavra de Deus, que vão preferir as trevas. Então aí vem espada no meio da família, divisão, guerras. Assim há no mundo a pregação do Evangelho, a rejeição do Evangelho, consequência da rejeição do Evangelho, guerra, espada, sangue. Consequência disso, fome. Consequência de fome, havendo fome, morte. Os cavalos vão representar reinos também. Exército, povos vão representar reinos, né? Os quatro ventos do céu, enfim, que Deus agita o mar. Esses quatro ventos do céu, eles agitam o mar. O mar fala de nações, entendeu? Então há um ministério ocorrendo através desses quatro ventos do céu, que apontam para esses quatro cavaleiros, agitando o mar, ok? Pregação, a rejeição da pregação acontece por causa da dureza do coração. As pessoas, muitas preferem as trevas, a desobediência a Deus. Então vem guerra. Havendo guerra, fome. Havendo fome, morte. Deus usa os reinos, né? Deus usa os reinos, os reinos para subjugar os outros reinos. E assim foi. Nabucodonosor subjugou ali o Egito, né? O rei do Egito. Enfim, e assim foi. Daniel capítulo 2, como está escrito lá. Depois viria o Medo-Persas ali tomar a Babilônia, ok? Tomar o reino da Babilônia, e depois viria a Grécia, né? Tomar o reino, né? Subjugar o Medo-Persas, depois viria o Império Romano, e assim foi. Os quatro cavaleiros estão em todas as gerações, por todas as gerações. Chegando aqui no tempo dos selos, chega na sua última cavalgada, nos seus últimos momentos dos seus ministérios. Porque está sendo nos revelado aqui, de antemão, por Deus, os selos sendo abertos, né? Apontando para a última semana de Daniel, apontando para o tempo do fim, ok? Esses selos, mostrando a última cavalgada e nos revelando que por toda a história, né, houve isso, pregação do Evangelho, pessoas que aceitarão, em todas as gerações teve pessoas que aceitaram, né? Acho que a única geração que talvez não aceitaram, grande maioria, foi a do dilúvio, né? Que só Noé e sua família, seus 3 filhos ali, suas noras, enfim, se salvaram, entraram na arca, porque toda aquela geração pereceram. Enfim, então nos mostra aqui, na última semana, que será a última cavalgada desses 4 ventos do céu, desses cavaleiros. Seja, pregação do Evangelho, o cavalo branco.
que vem para vencer, né? Saiu para vencer e vai vencer, ok? Aqui aponta para Cristo, o Evangelho da Paz, representado pelas duas testemunhas aqui, pelo teu povo. Duas testemunhas, as duas testemunhas são judeus e gentios, convertidos a Cristo, ok? Que receberão ali azeite de ouro, está Apocalipse 11, ok? Que receberão poder para esse ministério, o poder, o Espírito de Deus, o ministério de Elias e de Moisés sobre a vida de judeus e gentios na última semana, para pregar, para testemunhar, ok? No tempo da última semana. Especificamente, nos 3 anos e meio primeiro, como está Apocalipse 11, 3, que lá vai falar 1260 dias, por 1260 dias elas profetizarão, e ninguém poderá fazer dano nenhum. Ali é os primeiros 3 anos e meio da última semana. O selo é aberto, então começa a pregação. Nesse tempo da pregação aqui, das testemunhas, eles vão ter poder para fechar o céu para que não chova durante 3 anos e meio, ok? Durante 3 anos, para que não chova. Então, em consequência disso, né, vai ter guerras, porque vai ter rejeição, ainda mais nesse tempo da última semana. Muitos vão se converter, é fato, é óbvio, ok? Uma coisa não anula a outra. Muitas pessoas vão se converter. Nações não vão colocar, né, pessoas dentre as nações não vão colocar a marca da besta, né? Na metade, quando iniciar a metade da última semana, o anticristo recebe poder, vamos falar já já sobre isso. Muitos não vão colocar a marca da besta, não vão aceitar o governo do anticristo, vão temer a Deus. Então Deus vai conduzir essas pessoas junto com uma porção, uma parte do povo de Deus, da igreja dos santos, para o deserto, e ali ser protegido, guardado pelo Senhor. E essas pessoas das nações entrarão no milênio como povos de Deus, ok? Como nação, povoarão o milênio. Ainda haverá conversão nesse tempo, nesses 3 anos e meio, né, da pregação das testemunhas, que ainda estarão pregando. Haverá conversões, judeus se converterão, pessoas dentre as nações, gentios, se converterão, porque ainda está no momento da pregação das testemunhas. Nesse tempo aqui já vai estar no ministério, né, já vai estar no reino dos 10 dedos da estátua, dos 10 chifres, ok? Já montado, o anticristo já fazendo transações aqui, né, alianças, tudo mais, e ele já vai estar nesse tempo aqui abatendo 3 reis, subjugando 3 reis, para poder ali ele receber o poder. Na metade da última semana ele recebe o poder de Satanás, os 10 reis entrega ao reino, o poder a ele. Então ele se emerge, né? Do 8º reino se levanta. O anticristo, né? É o 8º reino, e se levanta ali do 7º reino, que é os 10 chifres da besta, ok? Os 10 reis. Só que esses 3 primeiros anos e meio é o tempo das 2 testemunhas profetizarem. Nenhum mal, nenhum dano poderão fazer a ela nesse tempo. Acaba-se os 3 anos e meio, né? É a metade da última semana. Já passou aqui a pregação, já teve guerra, houve fome, porque não chovendo durante 3 anos, e havendo guerra ainda e não chovendo durante 3 anos, terra sendo abalada, né, com as trombetas, porque a linha pré-tribulacionista ela não entende a ligação dos selos com as trombetas. Elas pegam, vão ler os selos, aí vai ler o 7º selo se abre e aí apresenta, mostra 7 trombetas. Eles falam que entendem que a partir, quando acabam os selos, começa a se tocar a trombeta. É impossível, porque nos selos já está havendo guerra, fome, a terra foi abalada, os mares foi abalado, as fontes das águas também, e tudo isso nos selos, morte,
E mais, a metade do Sol e a Lua foi afetada no selo, entendeu? Chega aqui no sexto selo ainda, pô, o Sol e a Lua escurecem, e o que acontece? Terremoto e tudo mais, e depois vai abrir e tocar a trombeta? É impossível, não. As trombetas estão totalmente conectadas, em harmonia aqui com os selos. Estão conectadas aqui com os selos. Ou seja, é tipo uma visão panorâmica. Por exemplo, os selos estão nos revelando algo na última semana, ok? Uma visão panorâmica. As trombetas, quando o sétimo selo se abre e mostra as trombetas vão dar um zoom no selo, vão trazer mais detalhes sobre o que estava acontecendo nos selos. É tipo os selos, uma visão aqui de baixo, ok? Pessoas filmando, vendo aqui de baixo o que está acontecendo na última semana. As trombetas é uma visão panorâmica, lá de cima, lá do alto, tipo um helicóptero, entendeu? É o mesmo momento, é a última semana, entendeu? O mesmo evento, só que agora com uma visão panorâmica você consegue acrescentar detalhes, ver coisas que não estavam vendo no selo. Então essa é a conexão, é a harmonia do selo com as trombetas. Ok? Não se abre selo para depois começar a tocar a trombeta, não. Nas aberturas do selo já revela que está tocando trombetas. Entenda isso, ok? Essa é a ordem correta da interpretação aqui do livro dos 7 selos, ok? No Apocalipse. Na última semana de Daniel. Na metade da última semana, no quarto selo, mostra que é a metade da última semana. É onde o anticristo recebe seu poder, o poder de Satanás, do dragão, ok? É onde ele implanta, né, a sua marca, o seu governo ali, agora tem poder por 42 meses, Apocalipse 3 e 5, ele recebe poder por 42 meses. Aqui está o tempo abreviado, que Jesus profetiza, fala lá em Mateus 24, né? O tempo será abreviado. Aqui, no tempo da última semana, Satanás, né, o anticristo, só tem poder, né, limitado para atuar por 42 meses. Ok? Para nós entender melhor aqui, vamos lá. O que diz Habacuque? Ligado lá com o quarto selo, ok? Habacuque, um profeta de 3 capítulos, mas tremendo, ligado com Daniel, ok? Com Miqueias, com Zacarias, com Ezequiel, é tremendo. E aponta também para o tempo do fim, Zacarias. Vamos lá. Capítulo 2 do Zacarias, versículo 1 ao 5, vamos ler. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu, disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Ok? Interessante isso aqui. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tarda, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo. Eu aqui grifei, botei aqui de negrito, presta atenção. Eis o soberbo, sua alma aponta para o anticristo. Ok? O chifre pequeno. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ó, também é uma conexão do tempo do fim. O justo viverá pela fé. Ok? Isso aqui está ligado lá com o Apocalipse 13 também. Ok? No finalzinho lá que fala do seu testemunho, né? A sua fidelidade, venceram ali, foram mortos, ser levados mortos, a espada, o cativeiro irá, enfim. Apocalipse 13. Vamos continuar. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara. Olha, presta atenção. Como o sepulcro, Sheol, o Hades, como sepulcro, e é como a morte,
que não se farta, tá vendo? Cuja boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ó, eis o soberbo, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Prestou atenção? O cavaleiro, quarto cavaleiro dos selos, que não é amarelo, é esverdeado. Okay? Isso aqui tem outras revelações também para o nosso tempo, o tempo do fim também. Ok? Que aponta para o islamismo, né? O Islã. Ok? As nações do Islã, que é branco, que é vermelho, preto e verde, as cores das bandeiras ali, né? Que é da onde sairá o anticristo. Ok? Como eu já falei no outro vídeo, da perna direita da estátua de Daniel, que é no Oriente Médio, ok? Então tá aqui, morte e inferno os seguem, como está escrito lá no Sila, morte e inferno segue esse cavaleiro. Isso aponta lá, como eu conectei aqui, Abacuque 2, do 2 ao 5, entendeu? A conexão mostra aqui a metade da última semana, onde o anticristo se levanta aqui, ok? É por isso que a partir daqui do quarto selo, começa a se falar dos ais. Aí aparece o primeiro ai. Ok? No sexto selo, o segundo ai. No sétimo selo,